Bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, verdade que o verão começa agora? Começa amanhã o verão, rapaz. Diz o João Carlos Santana aqui, que horas é, João? 8h48? 44. 8h44 começa o verão. Ah, do dia 21? Pensei que era dia 20. Não, no dia 21, amanhã. Porque ontem à noite tivemos que andar de casaco, né? Pois é, caiu a temperatura, né? Pois é. É curioso, porque durante o dia bate os 30, e nós estamos falando, claro, isso no tempo em São Paulo, mas bate os 30 e no final do dia a temperatura cai bastante. Muda. Haja saúde. Esse que é o problema. Mas enfim, vamos lá. Conta pra gente aqui, qual é a confusão que tem na renegociação da dívida dos estados? Bom, a conclusão, o fato principal é o seguinte: a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei estabelecendo regras para as diversas negociações que estão em andamento. Há duas, basicamente, né? Tem o endividamento geral dos estados, todos os estados têm alguma dívida com a União, então tem um processo de renegociação dessas dívidas. Mas nesse caso, não estão aqueles estados em situação emergencial, não é? Que é o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, por exemplo. Então há duas negociações em andamento. Uma, essa renegociação geral da dívida, e a outra, esse plano de recuperação imediata, que é para casos como do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E o Congresso tem que votar os dois projetos, porque o que o Congresso votou foi modificado no Senado. Então a Câmara dos Deputados tem que votar de novo. Como o projeto começou na Câmara, prevalece o texto que for finalmente aprovado na Câmara dos Deputados. Estão correndo contra o tempo, né, porque a sessão legislativa termina nesta semana, mas estão correndo também contra a ética, a moralidade e tal. Porque, dada a urgência e tal, o que governadores e deputados de seus estados estão negociando é o seguinte: o governo federal dá uma ajuda aos governos estaduais em troca de nada. Em troca de nada. Porque a lei especificava, a lei original, o projeto de lei original enviado pelo Executivo, especificava assim: o Estado que recebe ajuda, para se credenciar a receber ajuda, o Estado tem que fazer um acordo no qual se compromete a não aumentar as despesas no teto, colocar um teto para as despesas, não fazer novas contratações, não aprovar reajustes salariais, adiar reajustes salariais, enfim, uma série de medidas na área de pessoal, aumentar a contribuição previdenciária, fazer a transição do regime previdenciário do setor público, que é muito bom, muito mais favorável do INSS, para o regime geral, que seria igual para todo mundo. Então havia uma série de regras que os estados deveriam assumir para receber o dinheiro do governo federal. E essas regras estão todas na direção do ajuste fiscal. Bom, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, está dizendo o seguinte: olha, para conseguir votar tem que tirar todas essas exigências. Então como é que faz? Ele falou: olha, vota sem nada, sem exigência nenhuma, e depois, na hora que os estados forem fazer um contrato com o governo federal põe as exigências. O que é uma coisa que não faz muito sentido, porque na hora de fazer o acordo, o governo estadual vai dizer o seguinte: não, o que a lei diz é o seguinte, que o governo federal pode me dar o dinheiro e não tem contrapartida nenhuma. Não é? Então, qual é dessa situação toda, qual é o ponto principal? O ponto principal é o seguinte: existe nos meios políticos, nos meios executivos, legislativos, uma enorme resistência ao ajuste das contas públicas, o que é uma coisa assim de espantar, porque os estados boa parte dos estados está em situação falimentar. Rio de Janeiro não tem dinheiro para pagar a conta de amanhã. E as despesas cresceram de uma maneira expressiva. Ora, se você não cortar as despesas, não tem arranjo. Se o governo federal der um dinheiro para os governos estaduais, sem que eles se comprometam a cortar despesas, o que vai acontecer?
Você dá o dinheiro para o governo estadual, ele paga as contas de... Hoje é terça-feira, né? Isso. Você dá o dinheiro para o governo federal, para o governo estadual, ele paga as contas de quarta-feira e quinta-feira ele vai pedir mais dinheiro. Quer dizer, é uma coisa bárbara. E como é que eles não conseguem perceber a extensão dos problemas? E querem empurrar a conta para o governo federal, que, como disse lá o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, quando ele devolveu para o governo estadual, para o governador, todas as propostas que previam corte de gastos. Todas. Ele aumentou o imposto, Assembleia Legislativa do Rio aumentou o imposto, e depois devolveu para o governo estadual todas as medidas que previam ajuste de gastos. E aí, o que ele falou? Ah, não, o governo federal vai ajudar. Tranquilo, o governo federal vai ajudar. Aí, e aliás é o que vem sendo feito há bastante tempo, né? Vem jogando para lá. Não, e vem deixando para lá. E a regra do jogo da Lei de Estabilidade Fiscal é o seguinte: o governo federal não pode ajudar sem as contrapartidas. O que é uma coisa justa, inclusive em relação aos estados que estão com as contas ajustadas. Por exemplo, o governador do Espírito Santo, o governador Paulo Artung, anunciou que vai fazer uma reunião hoje, essa semana, para dizer que vai pagar antes do final do mês, vai pagar o salário de dezembro e vai pagar todo o 13º salário. De uma vez só. Vai pagar antes do Natal o 13º integral e os salários. Então está ajustadinho, arrumadinho, né? Se você disser o seguinte, agora o governo federal vai ajudar o governo do Rio, vai pegar dinheiro dos contribuintes do Espírito Santo, que não tem nada a ver com isso, para financiar estados que não fizeram o dever de casa. Então, e você veja que o estado do Espírito Santo guarda muitas semelhanças com o estado do Rio. É muito menor, é claro, mas o estado do Espírito Santo depende muito de commodities também, de minério de ferro, de celulose. Houve perdas lá no Espírito Santo por causa da mudança da legislação dos portos. Então, houve perda de receitas no Espírito Santo, por causa do minério de queda dos preços do minério de ferro, por exemplo. E de petróleo também, lá tem uma base de petróleo boa, e assim mesmo o Estado se recuperou. Então, quando o Rio de Janeiro fala, a gente está em crise por causa da queda dos preços de commodities, que diminuiu a arrecadação de royalties. Ok, mas no outro estado ali do lado também aconteceu a mesma coisa e o Estado não quebrou. Né? A gente está em crise porque gastou mal. É isso. Porque se vai reduzir, se está perdendo dinheiro, vai ter que saber ajustar com o dinheiro que está entrando. Se você tem um salário menor do que você tinha, você vai ter que acertar as contas na sua casa de acordo com o seu salário. O que aconteceu, Milton, é exatamente isto. O governo tinha uma receita em alta e despesas em alta. As receitas caíram, as despesas continuaram subindo. Sem contar toda aquela receita antecipada, né? Todo aquele dinheiro que se antecipou e que aí não vai ter como pagar ele na frente depois. Exato. E aí está essa situação. Quer dizer, eu quero dinheiro de Brasília e me dá o dinheiro aí. Vamos ver o que vai... Hoje tem a votação, né? A votação está marcada para hoje, parece que se não votar hoje não vota mais, porque os deputados já estão indo para casa. Né? Mas os governadores estão lá. E nesse caso é até bom que não vote, viu? Para votar uma lambança é bom que não vote. Tá bom então. Obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais.